Olha, o Congresso Nacional aprovou uma versão desidratada do pacote anticrime apresentado no começo do ano pelo ministro da Justiça Sérgio Moro. Parlamentares foram deixando para trás pontos importantes. Agora o Senado pode tentar uma nova discussão para recuperar algum dos pontos que foram excluídos durante a tramitação. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, autor de um projeto de lei que recupera o pacote anticrime original. Senador, bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, Tiago, é um prazer conversar com você, com a Kalina, e se aparecer mais alguém, estamos disponíveis aqui para trocarmos algumas ideias sobre a matéria que você anunciou. É isso. Ô, senador, o que é possível resgatar? O senhor fala em resgatar o pacote original. A prisão em segunda instância, por exemplo, foi um dos primeiros itens a cair logo no começo do ano. Será que o Congresso Nacional, agora nesse ano de 2020, porque nesse ano não dá mais tempo, vai ter disposição para retomar alguns desses itens importantes do pacote? Esse ano não. Antes, porém, eu queria fazer uma rápida apresentação minha. Sou senador pelo estado do Piauí. Sou servidor público aposentado, entrei em política recentemente, após a minha aposentadoria, como prefeito de Teresina, vice-prefeito e prefeito. Depois entramos numa desistência do candidato a senador, então o senador João Vicente, e uma semana antes entramos na disputa para o Senado da República em 2014. Então, estamos no exercício do mandato há 5 anos, uma responsabilidade muito grande. Somos senador por um estado do Piauí, um estado potencialmente rico, mas de um povo pobre. E também sempre tive uma preocupação com a insegurança nesse país. O que é que eu via na minha infância, na minha juventude, no interior do Ceará, onde nasci, era o pobre, o negro, aquele que não tinha nada, muitas vezes, ou fazia um furto para sobreviver. Então, eu só via pessoas simples, negras, presas na minha pequenininha cidade. E somente agora, com esta revolução da toga, eu me permitiria chamar de revolução da toga essa Operação Lava Jato, para mim um dos fatos inusitados no país, uma coisa nova, uma revolução dentro de um Estado democrático de direito, os poderes funcionando, e veio esta revolução feita por uma nova geração de magistrados federais, uma nova geração de integrantes de procuradores da República, do Ministério Público Federal, uma nova geração de policiais federais e também uma nova geração de auditores fiscais, que são da Polícia, são iguais da Receita Federal. Então, se fez um grande movimento contra os costumes corrompidos, corroídos da nossa sociedade. E eu queria ressaltar esse fato na minha vida, na passagem dos meus 70 e tantos anos, e foi o que está acontecendo no Brasil. E aí se insere essa questão da insegurança, que está presente em todos os cantos, recantos do nosso país. Cidadezinhas do interior dominadas pela droga, policiamento e uma série de deficiências, e está nos levando essa inquietude, esta revolta contra a insegurança no nosso país. Agora, realmente encerramos ontem com a aprovação do Orçamento Geral da União, o exercício dessa sessão legislativa, que é a primeira dessa 56ª legislatura. Avanços, houve muitos avanços, e um deles é exatamente o pacote anticrime. Agora, você pega o pacote anticrime aprovado pela Câmara dos Deputados. Sim. E compara com o original, com a mensagem original do Poder Executivo, de responsabilidade do ministro da Justiça, Sérgio Moro, houve realmente uma série de desidratação de assuntos importantes naquela proposta. Então, decidimos apresentar agora 5 projetos que resgatam aspectos importantes que foram retirados ou desidratados no que foi aprovado na Câmara. Senador, eu vou passar a palavra para o nosso Rodrigo Constantino, que faz a próxima pergunta. O senhor, claro, vai detalhar esses projetos. O Constantino faz a pergunta. Constantino. Senador, bom dia. Exatamente isso. Eu quero saber do senhor quais são esses itens que o senhor reputa como mais importantes, que ficaram de fora
nessa desidratação, e um comentário especial sobre o excludente de ilicitude, que também é sempre um item mais polêmico, que gera muita confusão perante o público, que acha que é uma espécie de licença para matar. Queria a opinião do senhor sobre isso também. Bom, são 5 projetos, né? Um que trata do regime inicial fechado, caso de reincidência de um crime, de um delito, no caso de peculato, que é o servidor público que contrai algo do serviço público, não é? A corrupção passiva e a corrupção ativa, e aqueles crimes violentos, quer dizer, resultando em lesões graves. Nesse caso, o criminoso tem que cumprir em regime fechado, porque ele é residente e cometeu esses crimes graves. Esse é o primeiro ponto do regime inicial fechado. Um outro aspecto do nosso resgate é a videoconferência. A videoconferência que é feita, já vem sendo feita em alguns pontos, mas agora torna-se obrigatório com esse resgate. O que é que acontece quando sai um preso de uma penitenciária para uma audiência pública? Isso aí são vários riscos e custos. Quer dizer, isso é uma evolução tecnológica de ser feito como se tivesse presente, através da audiência em videoconferência. Muitas vezes a penitenciária está distante da comarca onde deveria ou deve acontecer a audiência. Então, nós resgatamos esse aspecto e consideramos importante. O plea bargaining, que é uma inovação, inclusive nos Estados Unidos, nos países avançados do mundo, que é exatamente a persecução da pena, né? Quer dizer, comete um delito e ele decide confessar. Aí, com o Ministério Público presente e numa audiência, uma audiência que poderíamos considerar de conciliação, o preso, tendo cometido uma penalidade de natureza não grave, desafoga o Poder Judiciário, aquelas decisões em comarca, buscando um entendimento. Agora, um acordo, sobretudo. Isso aí desafoga os processos em uma comarca e facilita, inclusive, considerando que o crime não foi grave, o processo prevê, digamos, em casos de até 4 anos, ou então aí se busca um acordo, um entendimento, sendo que o acusado assume o compromisso de cumprir, digamos, através de uma pena de trabalho, de uma realização comunitária, de um serviço comunitário. Uhum. Quer dizer, isso é um outro aspecto que nós consideramos importantes. Quer dizer, ou seja, não houve uma desidratação total, mas alguns pontos fundamentais do processo penal é que nós resgatamos e incluímos nesses 5 projetos que apresentamos agora. De outra parte, com relação a isso, esse motivo maior da nossa apresentação desses projetos, é que chegou no Senado, numa terça-feira, um pacote anticrime, discutido na Câmara durante várias semanas, meses, etc. E nós tivemos 24 horas para discutir na Comissão de Constituição e Justiça e em plenário. Quer dizer, nós não aprovamos o pacote que veio da Câmara in toto, sem nenhuma modificação. Claro, se fizesse modificação no original, na matéria vinda da Câmara, teria que retornar para a Câmara. Daí porque nós aprovamos em uma rapidez de 24 horas, sem termos a oportunidade, como casa revisora. O Senado é uma casa que faz a revisão do que vem da Câmara, aperfeiçoando, mas como não houve tempo, e se fizéssemos, teria que voltar, nós aprovamos em todo. Daí a razão pela qual, não só nós, eu creio que vários outros senadores deverão
apresentar projetos resgatando algumas medidas, alguns pontos importantes que o senador considera que deva se fazer através do Senado da República. Ok. Senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, a Jovem Pan, claro, vai acompanhar a tramitação desses novos projetos a partir do ano que vem no Senado. Muito obrigado pela gentileza e pela atenção do senhor e bom trabalho. Até a próxima. Até a próxima. Foi um prazer. Obrigado.